assim, Marucão! Ai, meu Deus! Tá explodindo! Boa noite, boa noite. Gente, o que é isso? Gente, eu queria... Peraí. Quem é o senhor? Quem é o senhor? Fiscalização de postura. Vocês têm alvará, tá tudo funcionando. Calma aí. Ó, isso aqui não é bagunça, não. Você pediu autorização de quem? Quem é você? Recebemos denúncias, vim aqui para fiscalização de postura. Gente, calma aí. Você que tá aí na tua casa, eu tô preocupado agora. Será que esse programa... Gente, você tá pensando que isso aqui é Tanguá? Foi São Gonçalo, então desculpa, cara. Aqui é tudo com vocês mesmo. É isso aí, meu prefeito. Está aqui comigo ele, o grande prefeito de Tanguá. É, o grande tricolor. Gente, eu sou flamenguista, ele é tricolor. Hoje o pau vai quebrar. Dia de Fla-Flu. Rodrigo Medeiros! Eric, maior prazer estar aqui. Pô, obrigado por participar aqui do programa com você. Prazer, vou tentar estar aqui com você na pressão total aqui. Pô, prazer mesmo. Manda pressão total aí, manda aí pressão. Pressão total! Jesus, é isso aí. Muito obrigado, prefeito. Sei que você tem uma correria enorme lá em Tanguá, cidade arrasando aí, pertinho né? Daqui, né? Município vizinho praticamente, né? É, mas a correria é grande, a gente entende. Verdade. A autoridade máxima da cidade tirou um tempo para estar aqui esclarecendo a todos os cidadãos aí que estão nos acompanhando. Você que chegou agora... Curte, comenta e compartilha. Não importa eu comentar se é bom, se é ruim. Curte aí, comenta e compartilha. Porque aqui nós somos a democracia desse país. Todo mundo tem voz, correto, meu prefeito? Isso, e eu quero você aí nos comentários comigo. Valeu? O hater que nos fortalece também. Meu prefeito, dá suas considerações iniciais aí. Bom, boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Eu não sei a hora que você vai estar assistindo esse podcast, mas eu quero dizer que é um prazer poder estar aqui. Eu, particularmente, sou fã do trabalho e é um prazer poder estar aqui falando com o seu público e poder trazer um pouquinho da nossa experiência, da nossa vida, daquilo também que a gente está vivendo. Eu sou filho de São Gonçalo, né, e estou tendo o prazer de visitar aqui. Quero parabenizar as dependências do estúdio, nessa terra onde eu nasci, mas hoje eu estou lá com muito orgulho, tocando a cidade de Tanguá, fazendo um trabalho que ao longo dos últimos 20, 25 anos eu vinha me preparando para fazer e tenho muita felicidade. Vamos embora, de cara com cão. Que isso! É isso aí. Ó, não sai daí não, porque aqui hoje... Ó, vou tretar com o prefeito. Será que ele vai me prender hoje, gente? Olha só, meu Deus do céu. Já cheguei causando aqui, querendo alvará. Querendo alvará, gente. E não tá nem na cidade dele, hein? Imagina quando ele chegar aí na tua. Vai botar tudo em ordem. É isso aí. Todo poder emana do povo. Tipo isso. Você acha que isso no Brasil realmente existe de fato e verdade? Ou só está escrito ali, prefeito? Porque é um tema muito complexo, né? O povo brasileiro tem dado demonstrações disso. Em algumas demonstrações recentes, a gente tem visto isso. Claro que, de uma forma geral, o povo brasileiro é um povo muito pacato, muito ordeiro. Mas a força da manifestação popular, ela já esteve nas ruas em vários eventos da história e tem a capacidade e a energia para poder mudar assim, o rumo das coisas. Meu prefeito, como é que surgiu a ideia de caminhar na política? Da onde surgiu? Como é que eu vou falar aí? Essa gênese aí, porque tem toda uma história. Hoje, você vê alguém na prefeitura... Ah, não, o cara chegou ali rápido. Não, tem toda uma história lá atrás, não é rápido, não é da noite para o dia, você tem que construir uma caminhada. E como é que começou essa caminhada? Então, eu sou filho de São Gonçalo. Eu tinha minha empresa aqui, tocava a minha vida aqui, meus filhos ainda moram aqui. Mas, assim, em algum momento da minha vida eu senti necessidade de buscar um encontro melhor comigo mesmo, poder voltar às minhas origens, de poder, enfim, me sentir mais tranquilo, mais seguro. Tanguá é muito perto daqui, é uma cidade da região metropolitana, mas tem características bem rurais. Há 25 anos atrás, eu decidi transferir a minha vida para Tanguá e, naturalmente, forçosamente, eu tinha um trabalho com uma empresa que eu mexia com telemarketing. Acabei entrando por acidente, ajudando, participando, comecei a me relacionar com pessoas da política local, comecei a acreditar de que era possível colaborar. E aí comecei realmente a ajudar, participei de um processo político que culminou com a vitória eleitoral em 2004, e ali eu ingressei, fui convidado. Mas isso como vereador? Não, fui secretário. Secretário. Comecei inicialmente assim, participando como ouvinte, indo em reuniões, depois colocando as minhas ideias, dando as minhas contribuições, aquilo que eu achava que poderia mudar, sempre naquele horizonte Tanguá, que era o lugar que eu tinha mudado.
E aí essa participação acabou credibilizando a um convite. Eu fui secretário de governo, fui secretário de educação, fui secretário de meio ambiente, fui secretário... Aí tive uma visão holística, passei por 7 pastas diferentes, mas nunca deixei de estar à frente da Secretaria de Educação. E ao final de 8 anos, isso acaba credibilizando para o seu nome, de alguma maneira, ser pensado para ir para um cargo eletivo, porque até então nunca tinha participado, entende, Eric? Até que o convite veio, o grupo político do qual eu fazia parte me convidou e eu disputei as eleições. E aí é um processo de erro e acerto, de vitórias e de derrotas e vitórias. Eu tive mais derrotas do que vitórias, perdi 3 eleições. Uau. Até vencer a minha primeira eleição, mas assim, tudo no tempo de Deus, tudo valeu muito a pena para poder chegar até agora. Eu não tenho dúvida de que isso foi nos forjando para poder sermos a pessoa que a gente é hoje, fazer o governo que a gente vem fazendo hoje em dia lá em Tanguá. E nessa época que era secretário, teve muita dificuldade? Como é que foi? Pô, muita. Você, como você Conta falou, alguma coisa, assim como marcante. É que você disse que hoje ia ter o que você falou comigo aqui? Ia ter... Treta? Treta. Meu irmão, foi muita treta. Conta uma treta aí. Tá doido, o povo adora treta. Pô, para início, eu comecei como secretário de governo na cidade. Então, a pauta como secretário de governo, eu conduzia mais a agenda política do governo naquele momento histórico lá. E aí, pô, logo com 3 meses de governo, houve uma manifestação do CEP, o Sindicato dos Profissionais da Educação. E aí, pô, um ambiente hostil pra caramba, né? E para mim também era muito novo. E aí o secretário à época, um grande amigo, o professor Ismael, pô, um cara super sensacional. Mas aquilo abalou todo mundo, que era início de governo. E aí, pô, mas o CEP trazia reivindicações muito legítimas, mas de muito tempo, que vinham sendo colocadas desde um governo que nos antecedeu. Então, eu tive que ir apagar esse incêndio. Aí, como secretário de governo, a gente teve uma treta, como você disse, e foi muito maneiro, porque essa treta chegou a uma convergência com a categoria, e isso acabou me colocando, naquele momento histórico, como secretário de Educação. Quer dizer, então começou com uma treta, mas teve um desfecho muito legal, e se eu estou prefeito hoje, eu, de verdade, na cidade de Tanguá, eu acredito muito nessa passagem minha pela educação. Mas tretas foram inúmeras. Essa foi a primeira, foi um cartão de visita. Menos de 90 dias. Vamos para Tanguá? Vamos voltar. Você que está assistindo aí, embora. O prefeito de Tanguá. A gente tem que falar alguma coisa de Tanguá. É a primeira guarda armada, se eu não me engano, é isso? É a segunda. Me corrija se eu estiver errado. É a segunda? São 4 no estado do Rio de Janeiro, nesse momento. 4. Que tem legislação própria autorizativa. A primeira de todas foi a de Volta Redonda. Mas ela efetivamente não aplicou, não distribuiu, não deu o porte, emitiu o porte para os agentes da guarda. Tanguá foi a segunda. E eu tenho o maior orgulho disso, sabe, Eric? Porque Tanguá é uma das cidades mais jovens do estado do Rio de Janeiro. Tanguá tem 29 anos. Então, assim, eu estou ladeado ali com cidades bicentenárias, né, quase 200 anos de cidade. Pô, tem cidades tricentenárias. E a gente está ali construindo a nossa história. E foi muito importante para nós os investimentos que nós fizemos em segurança. Para você ter uma ideia, Eric, na minha cidade nem Secretaria de Segurança existia. Uau. A guarda, ela tinha uma função meramente patrimonial. Ela era vinculada à Secretaria de Governo. Então, fomos nós quem criamos a secretaria, quem destinamos dotação orçamentária própria, criamos políticas públicas voltadas para a segurança pública. E aí fomos avançando. Avançamos com a celebração de convênios com as polícias civil, militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, até chegarmos ao ponto de fazermos a formação dos nossos agentes. Ingressamos com o processo de formação junto à Polícia Federal, gente muito séria, que tem uma missão de muita responsabilidade, o doutor Marcelo Daimon, delegado, mas assim, um time da pesada, com um processo rigorosíssimo, eu chego a dizer com todo o respeito que eu tenho às outras instituições, mas assim, tão rigoroso quanto ou mais até do que a própria Polícia Militar. Por exemplo, a Polícia Militar, salvo melhor juízo, são 200 disparos que exige no curso de formação dos agentes da Guarda Civil Municipal de Tanguá, foram 280. Tem um exame psicotécnico realmente muito punk de verdade, muito severo, que eu, assim, assisti, irmão, eu acho que, de verdade, se eu tivesse submetido aquelas situações extremas, eu não teria condição de estar ali portando a arma, porque mais do que saber utilizar é quando empregar.
Então, a gente ofereceu a possibilidade dos nossos agentes, que eram mais de 40, 20 foram selecionados, 10 fizeram o curso efetivamente, e desses 10, só 7 tinham recebido a autorização para emissão do porte, e agora já são 10, e eu tenho maior satisfação disso. Nós temos então, assim, não é uma coisa, armou 100% da guarda, mas como é que é isso? Porque os meus agentes são todos concursados, entendeu, Eric? Então, tem gente que não tem aptidão para isso. Tem gente que nem quer. Então, era preciso que nós fizéssemos uma imersão, uma anamnese, uma investigação, para primeiro identificar quem tem vontade. E quem tem vontade, quem tem aptidão para isso. E aí você vai submetendo ao rigor da formação. Nem todo mundo passou naquele momento, inclusive, aproveitar a audiência do seu podcast, você que está me assistindo, se puder, compartilha, comenta, mas assim, compartilha porque dia 4 de setembro agora encerram as inscrições para o concurso público da Guarda Civil de Tanguá. O maior orgulho que eu tenho, porque assim, é uma guarda que está crescendo com muito vigor, sabe, Eric? De uma forma muito saudável e que a gente se orgulha muito. Eu sou super partidário da Polícia Municipal. Acho que essa já é uma realidade em alguns países. Alguns estados norte-americanos têm experiências muito exitosas. E eu entendo que essa ideia de terceirizar o problema e dizer o problema é da Polícia Militar, o problema é da Polícia Civil. Se a gente, enquanto ente da Federação Municipal, não assumir o nosso papel, esquece. Até porque ninguém conhece o território melhor do que nós. Você pode ter certeza de que a polícia tem uma enorme expertise e eu respeito, mas quem conhece o território municipal de verdade é o meu agente que está ali no meu dia a dia. Ele sabe onde é que estão os guetos, ele sabe onde é que estão os gargalos, ele sabe onde na frente das escolas tem ali os momentos de tensão, aonde as crianças, os jovens estão suscetíveis a serem cooptados por qualquer iniciativa delituosa, entendeu? Então, assim, é muito importante na minha visão essa junção de esforços, entendeu? E na questão da formação, a minha preocupação da Guarda Armada é essa. É essa formação que você falou aí, que a Polícia Federal ali acompanhando tudo, porque se não tiver aptidão e não tiver o preparo, já a Polícia Militar, respeitosamente a Polícia Militar, tem um respeito pela instituição, mas já ocorrem muitos excessos. Então, se não tiver que já tem um bom preparo, se não tiver um preparo, como o senhor falou aqui, realmente, posso chamar de senhor, de você? O que eu posso falar de aqui? você, pô. Gente, é isso. Você que chegou agora aí, curte, comenta, compartilha. Esse podcast tá brabo demais, gente! E divulga, concurso da Guarda Civil Municipal, salários iniciais na casa de R$ 4.500, com as vantagens, né, com os benefícios incorporados, vai chegar a R$ 4.500. Eu me orgulho disso pra caramba, porque assim, é realmente uma política de segurança que eu tenho o maior orgulho. Para você ter uma ideia, hoje eu estive reunido, minha primeira agenda foi com o Coronel Júlio César, comandante do 35º Batalhão, juntamente com minha equipe da Guarda, onde nós estávamos tratando investimentos. Agora nós estamos comprando armamento novos, né? Estou destinando R$ 400 mil para fazer investimentos em compra de como é que chama? 12? Conhece aquela? 12, colete balístico, drone, taser, capacete, escudo protetor, enfim, meu irmão, tudo é muito difícil, sabe? Eu me orgulho de cada conquista, mas para nós é dizer que sequer havia orçamento público, e hoje a gente consegue destinar recursos do orçamento para aquisição de EPI e de equipamentos de segurança para os nossos agentes da Guarda Civil, me deixa muito orgulhoso, cara. Eu vou sair de Tanguá e vamos para o estado do Rio. Pra onde você Mas quiser. Antes, eu não posso deixar de falar, você já deve ter falado aí em outros podcasts sobre a Guarda Mirim. Eu achei isso muito maneiro, né? Achei a muito Guarda Mirim interessante. é um projeto que a gente já tinha implantado quando eu tive secretário, não diretamente pela pasta que eu dirigia, mas do governo que eu fazia parte, a gente já tinha essa política. E é muito legal, porque a gente viu esse tecido social se esgaçar ao longo dos anos, sabe, Eric? Então, o que acontecia? Você percebia que as crianças começaram a perder a figura do policial como uma referência positiva e começaram a vilanizar a figura do policial. Eu sou filho de policial. Meus 2 irmãos, são da área de segurança. Eu cresci pensando em um dia ser da área de segurança. A vida me levou para a política. Eu tinha a maior lembrança orgulhosa do meu pai. Então, irmão, quando eu vejo uma criança que se refere ao criminoso como o herói e ao policial como o bandido,
pô, irmão, alguma coisa está errada na sociedade. E a gente começou a ver isso acontecendo, se replicando cada vez mais vezes. Então, a gente investiu agora, já na minha gestão, no resgate dessa política pública, que eu fiz parte há mais de 10 anos atrás, quando eu fui secretário. E aí nós montamos a Guarda Mirim de Tanguá. A Guarda Mirim é feita com alunos da rede municipal. Inicialmente, eu comecei com 40 crianças, hoje são 200 crianças, e eu tenho o maior orgulho porque elas têm a banda da Guarda Mirim. Bacana. São crianças que têm um padrão, e aí eu tenho alguns policiais militares que dão aula de xadrez, que dão aula de tudo, brother. Então, é um espaço de reforço escolar, mas, sobretudo, de hierarquização. As crianças elas têm ali noções de respeito aos mais velhos, aos seus mestres, aos professores. Tem até briga de gente querendo que eu amplie, pais que querem colocar seus filhos ali. Eu tenho o maior orgulho desse programa, cara. É bem legal. Vamos sair de Tanguá agora e vamos Vambora. para um tema polêmico. Governo do Cláudio Castro. O que você acha? O Cláudio está fazendo um bom governo? Qual a tua relação com o governo estadual? Eu devo muito ao governo do estado, né? Eu acho que o governo do estado, nós nunca tivemos um governo que olhasse tanto para o interior e que se desprendesse da capital como o Cláudio. Não se desprender da capital não significa dizer descuidar da capital. Mas, assim, de verdade, eu vou fazer agora, do dia 17 ao dia 21 de setembro, a Festa da Laranja. Eu não conseguiria fazer a Festa da Laranja sem recursos, por exemplo, da FUNARJ, da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Turismo. Então, assim, e nós nunca tivemos isso, porque eu participei de outros governos lá. Eu estou, desde o início do meu mandato, no dia 1º de janeiro de 2021, a gente implantou um programa municipal de limpeza e dragagem dos rios em Tanguá. Minha cidade tradicionalmente alagava. Então, eu pago a uma escavadeira que faz a limpeza dos rios. Mas, desde 2022, o município de Tanguá, no governo do Cláudio, por exemplo, frisando, recebeu uma outra máquina, uma outra escavadeira, que também faz o programa Limpa Rios, que hoje é dirigido pelo secretário Bernardo Rossi. Irmão, graças a Deus, nunca mais nós tivemos uma enchente. Pode um terreno que está abaixo do nível da rua alagar, porque o sujeito ele não construiu a casa dele e ele não aterrou o terreno dele. E aí é um problema particular, não é um problema do Estado. Mas de ruas alagadas, graças a Deus, a gente não tem. Eu acredito isso a essa interiorização das políticas do governo do Estado. Então, assim, seja no campo do meio ambiente, seja no campo da cultura. A FATEC, por exemplo, é uma outra realidade. Olha quantas. Na minha cidade eu tenho uma FATEC lá. Então, assim, eu olho com muito afeto para o governo do Cláudio. Também sinto necessidade, também tenho minhas dores, né? Eu ainda hoje estava falando com o coronel Júlio César sobre a necessidade de ampliação do efetivo da Polícia Militar lá na nossa cidade. A gente tinha 21 policiais até há pouco tempo e agora nós estamos com 16. E aí, o coronel explicou lá as dificuldades. 2 baixaram psiquiatria, 2 estão respondendo a processo, são afastados da rua. Acontece, é do jogo. E aí a gente quer o quê? A reposição. Então, assim, essa é uma relação que precisa estar sempre sendo tratada. Mas, particularmente, eu não posso ser injusto de não reconhecer que o governo do Estado tem chegado nos municípios e vejo que isso aí está capilarizado norte e noroeste do Estado com muita força, sim, cara. E o presidente da Câmara Estadual, Barcelar, qual a tua opinião sobre esse... Cara, o Rodrigo é um cara de temperamento muito forte, mas assim, é um cara muito sério com aquilo que ele trata. Eu tenho que ser correto, né? O Rodrigo, enquanto secretário de governo, foi um cara fundamental dentro do governo de Cláudio. E nós vimos isso ali. E eu, fui muitas vezes atendido ali, era a voz a quem o Cláudio encaminhava para que nós fôssemos atendidos. E muitas das nossas ações, muitos dos nossos feitos, se viram materializar a partir da condução do Rodrigo. Rodrigo, enquanto figura do Executivo. Rodrigo, que era um deputado que estava a serviço do Executivo, como secretário de governo. Nesse momento, não. Nesse momento, ele está como presidente, ele está como gestor, né? Ele é presidente da Alerj, e aí ele tem a difícil missão de conduzir uma casa pluripartidária, que tem ali 70 deputados, e ele tem demonstrado habilidade política para isso, porque se não fosse isso, ele não teria sido reeleito com 70% dos votos. 70% não, 70 votos. Eu nunca vi, acho que foi até inédito isso.
Então, acho que ele tem demonstrado habilidade política. E aí tem os tensionamentos, os esgarçamentos que são próprios da política eleitoral. E aí a gente está vivendo um momento de tensionamento, onde o Rodrigo, o Cláudio e outras forças políticas vão começar a colocar as suas opiniões, e isso gera algum estranhamento, algum afastamento. Mas, irmão, desde que isso não fira o princípio daquilo que é eticamente correto dentro da República, é do jogo. Nesse jogo político, sempre quem sofre é a população, porque não há um direcionamento a política voltada só para a população. Todo poder emana do povo. A gente começou falando. O jogo lá em cima já não dá, porque o país já tá tão enraizado desculpa a expressão, uma merda do caramba, que tem esse jogo aqui em cima e que desvaloriza o cidadão de bem que tá aqui embaixo. Mas é dever de quem tá ali ter a habilidade necessária para poder conduzir isso. Equilibrar esses pratos todos é uma missão de quem está ali, porque ninguém governa sozinho. Claro. Nem quem está no executivo, eu entendo o jogo. Nem quem tá eu entendo o jogo, só que eu acho que o jogo é muito... É punk, não é punk. É loucura. É loucura, é verdade. Eu entendo tudo isso. Só que aí, tipo, quando a gente lê o artigo 1 da Constituição, a gente vê que o povo não manda em merda nenhuma. Porque tem que ter a jogada. Se não tiver a jogada, deu ruim. A realidade do Brasil hoje é essa. E começa lá em Cabral, isso, né? Não tô falando do Sérgio Cabral, não. Tô falando lá da estrada. Porque o garotinho veio aqui, ó. Vamos falar do Cabral? Tem coragem, homem? Não, você lade com o prefeito aqui. Não, pô, vambora. Vamos que vamos. Vamos voltar pra cidade de Tanguá um pouquinho? Já saímos do estado. Você tá aqui no Pressão Total. Gente, vocês que estão aí, dá um grito. Faz alguma coisa. Tô brincando, gente. O povo que tá aqui maravilhoso, parabenizar aí essa equipe toda do prefeito que veio aqui. Muito obrigado aí por essa atenção. Vamos que vamos. Gente, como é que é ser o 01 da cidade? Fala pra gente aí. Porque as pessoas acham que é o maior prazer. Você posso falar um negócio? Tem um negócio que me deixava... Posso ficar à vontade aqui? Pode, um negócio que me deixava puto da minha vida, que eu perdi 2 eleições pra um cara que dizia que era um fardo governar a minha cidade. O cara dizia, pô, isso aqui é difícil, é muito difícil, é um ambiente complicado, é isso, é aquilo. Irmão, mas nunca largou o osso. Toda eleição ele vinha de novo. Tanto que agora disputou comigo mais uma vez. Ou seja, depois de ter governado 8 anos, dizer que era muito difícil, quis voltar. Irmão, pô, eu tenho o maior prazer, é o maior orgulho da minha vida é poder estar prefeito de Tanguá. São 36 mil habitantes. Eu não nasci em Tanguá, nasci em São Gonçalo. Também tenho orgulho disso aqui. Aqui de São Gonçalo, você que é de São Gonçalo? São Gonçalo para o mundo. Você sabe que tem muitos prefeitos, amigos meus, que nasceram em São Gonçalo. É mesmo? E, pô, tá doido, cara? Eu tenho alguns amigos aí que são prefeitos hoje de outras cidades. Vou dar um exemplo de um aqui, prefeito de Macaé. Marlon. Elbert. Gente, perdoa o prefeito, tá cheio de cabelo branco. Ele não pinta igual a mim, não. Tô brincando. Tô levando. O Elbert, no outro dia eu tava com ele. O Elbert é um super prefeito lá de Macaé, tá voando lá. Enfim, e é de São Gonçalo. E tem alguns outros que são de São Gonçalo e que estão governando. E aconteceu também comigo. Então eu tenho o maior orgulho de estar prefeito de Tanguá. Eu vou cortar aqui, você falou de São Gonçalo. O podcast é assim. Fala um pouco da tua história dentro do município de São Gonçalo. Pô, vambora. Eu fui garoto aqui no São Gonçalo, morando em... Muitos anos atrás, gente. Tanto, pô. Boaçu, Itaúna, Colubandê, Capote. Eu sou especialista em morar na Zona Sul de São Gonçalo. E foi só muito lugar bom, hein? Mas foi muita lembrança boa. Morei lá no Luiz Caçador. E aí, pô, montei a minha empresa. Eu fazia auditoria nas casas pernambucanas. E aí eu montei a minha empresa, que era uma empresa de telemarketing. E o negócio deu certo, eu comecei a ganhar grana, as coisas funcionaram, a Rua da Feira bombava naquela época, eu montei um escritório lá na Rua da Feira. O negócio funcionou e eu, pô, depois entendi que começou um processo de violência mesmo da cidade. A cidade começou a se tornar mais violenta. E aquilo que que eu vivi com a minha galera naquela época, com os meus amigos, de poder brincar de rolemã, pô, descer de papelão da barreira, lá no Boaçu, era um negócio que a gente... Meu irmão, começou a ficar tudo complicado. Aquela área ficou conflagrada, meu irmão, não tá dando para mim. Aí fui morar, fui buscar um lugar mais tranquilo.
Tanguá está pertinho, pertinho da capital, pertinho do Rio de Janeiro, 60 quilômetros, ainda é região metropolitana, mas a característica é rural. O povo é muito acolhedor, o povo é um povo ordeiro, pacato. É a cidade mais segura da região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu não tenho uma rua na minha cidade com barricada, é um orgulho. Pô, essa é uma realidade que a gente vive hoje, mas que não era assim. Por isso que eu valorizo tanto a política de segurança, os meus agentes da guarda, a relação estabelecida com as forças de segurança, polícia militar, polícia civil, porque a gente resgatou a paz e a ordem ali, entendeu, irmão? Você tem uma ideia? Eu dei esse dado num podcast recente que eu falei agora. Irmão, 0 mortes, julho para agosto, 0 homicídios, julho para agosto, 0 roubos. Eu tive 2 furtos, não, 0 furtos, 2 roubos de carros, mas mesmo assim na BR, na divisa com Itaboraí, pô, irmão, roubo de carga 0. Pô, mano, isso é padrão, não é dados do Instituto de Segurança Pública. Qualquer um pode entrar lá e vai encontrar. Então, meu irmão, parece Suécia, né, cara? É Tanguá, está aqui a 60 quilômetros. É o que eu falo. Quer investir em Tanguá? Quer ir para um lugar seguro? Pô, meu Tanguá está aqui, irmão. Isso aí, você está aqui no Pressão Total! Oi? Ah, bota aí, mano. Fala aí, gente. Ó, o Jonathan tá aqui me apurriando, gente. Tamo aqui no Pressão. Fala aí, ó. O homem tá aí, ó. É isso aí, ó. A gente já vai falar já, mas pede pra botar aí, direto. O prefeito é o executivo executa, né, dentro da cidade. Os vereadores, a função é fiscalizar e legislar. Verdade. E quando a gente olha assim para o cenário nacional, a gente olha o Lula com maior dificuldade de governar o país por causa da Câmara, né? E ele mesmo já falou que se não é o STF, ele tá frito, correto? Em Tanguá, essa realidade, essa relação aí, tanto com a oposição quanto com a situação, como é que é lidar com isso? Porque tem a galera que fiscaliza ali ferrenhamente, também tem aquela galera que já é mais tranquila. Como é que é lidar com essa situação como prefeito? Tanguá já é mais tranquilo, como é que é? Fala aí pra gente. É um extrato do que é a representação nacional. Não é nada diferente, cara. Quem é base acaba tendo uma postura de base, realmente como funciona no Parlamento Federal, no Parlamento do Estado, funciona nos parlamentos dos municípios, e quem é oposição vai fazer um trabalho mais ácido, mais cítrico. Porém, irmão, fiscalizar, ninguém está impedido de fiscalizar. E você pode estar certo, até porque a Câmara lá em Tanguá é uma Câmara muito jovem. Eu tenho, talvez, acho que 2 que foram reeleitos, talvez 3 dos que são situação. A maior parte são novos mandatários. E fiscalizam e cumprem seu mandato, cumprem sua função principal, que é fiscalizar, legislar, propor leis realmente, entendeu? E atuar nessa dimensão. Agora, entendendo, e cabe ao gestor, eu falei sobre isso no que diz respeito ao Cláudio, essa relação com a LERJ, que agora tem a figura do Rodrigo como presidente da casa, cabe a quem está à frente das casas ter a habilidade de respeitar a independência dos poderes, mas também buscar harmonia. As pessoas podem ser adversários, mas não precisam ser inimigos ferozes. Eu tenho adversários ali, são detratores políticos, mas a gente caminha da maneira que tem que ter, mais republicana possível. Claro que eu tenho as minhas dificuldades, às vezes você tem uma pauta ou outra que acaba ficando comprometida, presa, porque alguém retarda um pouquinho, porque busca uma atenção maior, mas assim, de uma forma geral, a gente tem lidado com muita gente assim, comprometida. Tanguá é uma situação sui generis, sabe, Eric? Por quê? Porque eu dependo muito, por exemplo, da captação de recursos. Tanguá é uma cidade que tem um orçamento que me empurra para uma necessidade quase que alimentar. Se eu não captar recursos, especialmente do governo federal e do governo do estado, eu não consigo promover as transformações sociais que a cidade precisa. A gente botou ali Casa Rosa, Casa do Coração, Centro de Reabilitação de Fisioterapia, tem projetos sociais como o POT, que é o Programa Operação Trabalho, que a gente identificou o primeiro programa de transferência de renda da história do município. Então, que a gente socorreu pessoas que estavam realmente na extrema pobreza. Tem a Guarda Mirim, tem orquestra que transforma. Tudo isso custa dinheiro. E não é o dinheiro do orçamento ordinário que vai patrocinar essas políticas. É o recurso que eu busco de Brasília, é o recurso que eu busco de fora. E passa
obrigatoriamente, precisa passar por uma aprovação legislativa. E eu tenho tido a felicidade de contar com a compreensão maciça do parlamento tanguaense. Isso aí não resta a menor dúvida. Tem me ajudado muito a fazer com que a cidade realmente melhore seus indicadores de IDH, melhore seus indicadores na saúde, na educação, enfim, na segurança pública, meio ambiente. Isso é inquestionável. E um palpite aí para o governo do estado nesse próximo ano aí? Difícil, né, cara? Esse é uma situação de difícil prognóstico. Se você me perguntasse há 6 meses atrás, eu diria com certeza Bacelar. Nesse momento, porque eu sou PL, eu vou caminhar com o governo. Não, esquece, eu sou pré-candidato a deputado estadual e não sou candidato em outro partido. Sou candidato o pau vai quebrar na LERJ. É isso, o pau vai quebrar, ó. Se a gente tivesse medo de briga, a gente não nem entrava pro jogo. Tô brincando. Nem desceria pro play. Não tem jeito, cara. E você tem que ter posição. Eu sou candidato pelo PL. Eu vou apoiar o candidato da direita, porque é como eu me enxergo dentro desse cenário. Né? Eu acho que a gente, assim, tem coisas que... Meu governo tem muito de políticas sociais. Muito. Eu falei várias políticas sociais aqui. E eu preciso financiar essas políticas sociais. Mas, irmão, tem coisas que a gente precisa se pautar. Né? A gente tem uma liderança, eu estou debaixo dessa cobertura de liderança e, meu irmão, sou um cara que joga com o time, joga com o grupo, então eu venho candidato pelo PL. Meu candidato é o candidato do governo. É isso que vai acontecer, entendeu? Há 6 meses atrás eu te diria que era o Bacelar. Nesse momento, eu não sei, mas eu estou esperando. A hora que o comando apontar, irmão, é o candidato do governo. Até porque o Bacelar já falou que nunca foi de direita, né? Ele falou que a origem dele é de esquerda. Então, quando se trata do PL, hoje o PL é o reflexo da direita. Ele falou isso, acho que foi no Magna Vita. Alguém falou. Eu sei que ele largou-lhe essa. Aí a direita que elege o cara e, enfim. E a origem dele, acho que era ligada ao movimento sindical. Eu lembro de ter visto alguma coisa. Eu não posso falar muito que eu tô entrevistando, gente. Não posso chamar ninguém de vagabundo aqui que eu tô entrevistando. Pressão total! Vamos que vamos! É isso aí. Você tá aqui, ó, no melhor podcast do Brasil. Você quer ajudar a esse podcast continuar no ar? Ó, hoje nós não estamos no Morumbi, não estamos em Alphaville, nós não estamos em Minas, nós estamos aqui na cidade de São Gonçalo com o grande prefeito Rodrigo Medeiros. E é um prazer, não sei se grande, mas assim, o esforçado, dedicado e apaixonado prefeito. É maior do que eu, gente. Pelo menos isso sem dúvida. Eu tô muito pequenininho, gente. É isso aí. E você que quer ajudar esse podcast, nós não temos ajuda de nenhuma esfera, beleza? Esse podcast é uma produção independente. Vai passar um QR Code em algum lugar aí ou você pode entrar em contato nos nossos números, beleza? Obrigado aí a você que tem acompanhado nosso podcast. E deixa aí um comentário, deixa aí uma pergunta que vai ser um prazer te responder. E é bom ter você aqui. Eric, posso só fazer uma adendo sobre isso? Claro. Cara, que estrutura maneira vocês têm aqui, que maneiro o estúdio de vocês. E assim, você está no momento de falar sobre quem quiser ajudar. Pô, eu agradeço o convite, muito legal, mas eu não conhecia o estúdio. Que bacana poder estar nesse ambiente. Parabéns a você e todos os envolvidos aí. Eu tenho certeza que esse é o esforço coletivo. Isso aí. Obrigado, meu prefeito. Vamos que vamos. Você que tá aí, deixa eu beber água, que eu já tô com sede. Theo tá sério olhando ali, ó. Eric tá falando só besteira. Jonathan, consegue mais um pouquinho pro seu amigo? É isso aí. Gente, pra caramba. Pressão total é isso. A gente tá aqui, ó, na pressão. Aqui a gente vai caminhar para todos os campos. Falou que é pré-candidato, né? A deputado. Eu vou renunciar em março do ano que vem para vir candidato a deputado estadual pelo PL nas próximas eleições, se o partido me der essa vaga para concorrer. É algo que eu entendo ser necessário para a região que eu faço parte ali. Enfim, a ideia de fazer uma representação do Estado, colaborar num plano maior. E nessa tua candidatura, pré-candidatura aí, de repente uma candidatura e chegar até a vitória, você pretende que qual vai ser a área que você vai trabalhar mais? Eu tô perguntando aqui porque eu vou cobrar depois. Eu sou desses. Qual vai ser a área que você vai atuar mais? Vai atuar mais fiscalizando, puxando as verbas, ou estando no calo ali do próximo governador? Eu acho que seja quem for que estiver, é aquilo que eu falei com você, Eric. Independente de você ser base e ser o próximo governo, um governo de sucessão,
ou ser um governo de oposição que venha a assumir o poder, o papel de quem está legislando, de quem está na LERJ, como quem está na Câmara, é de poder trabalhar para a população. O vereador, o legislador, o sujeito que tem um mandato eletivo, ele sabe que ele representa o povo. Então, se ele está ali, irmão, ele precisa fazer a parte dele. Tem coisas que a gente precisa realmente ter uma atitude contundente. Existem questões que a gente enxerga que precisam ser resolvidas. A questão da segurança pública ela precisa ser discutida amplamente no Estado do Rio de Janeiro. Principalmente no Estado. O Estado, desculpa a expressão, tá uma merda em questão de A gente precisa discutir segurança. Isso de forma Você passa em Copacabana e muitas das entender vezes o que está acontecendo no Rio com essas empresas. O Rio de Janeiro perdeu. O Rio de Janeiro se especializou em afastar as empresas, as indústrias daqui. Alguma coisa de muito errado está acontecendo no plano econômico que fez com que essas empresas saíssem do Rio de Janeiro. Automaticamente são postos de emprego, são menos receitas que nós temos aqui. E o Rio de Janeiro acabou se especializando nisso. Então, assim, atuar no sentido de construir pontes para que o Rio volte a crescer, gerar desenvolvimento, melhorar, especialmente, irmão, fazer essa conexão com o interior. Eu venho de uma cidade que é muito jovem, uma cidade que realmente precisa do apoio dos outros entes da federação. E sei a dor do que é um prefeito. Eu sou um municipalista, em primeiro lugar. Sou alguém que sabe que ninguém vai na casa do governador para reclamar porque a luz está apagada. Ninguém vai na casa do presidente. Mas na minha casa todo dia tem gente para falar comigo sobre buraco, sobre água, sobre luz, sobre qualquer assunto desse. E é meu dever atender. Então a gente entende que as ferramentas precisam chegar, especialmente na distribuição, na repartição das receitas, isso precisa ser rediscutido. Lá em cima, no governo federal, então, o parlamento estadual também tem um poder de pressão com os deputados federais, aqui no governo do estado, porque é na ponta que acontece a coisa, entendeu? É o que eu penso. É isso aí. Vamos que vamos. Você tá aqui no Pressão Total, gente. Clínica autista, como é que surgiu essa ideia aí? Porque o autismo hoje tá muito em alta, né? É um assunto que tá muito em alta. E eu acho muito importante isso em qualquer local, quer seja no cenário nacional ou internacional, acho que precisa de uma atenção muito especial. E da onde surgiu essa ideia? Bom, eu fui secretário de Educação. Quando eu fui secretário de Educação, isso de 2005 a 2012, nem se falava em autismo naquela época. Não existia autismo? Claro que existia. O que não existiam eram as ferramentas de diagnóstico, de detecção, de identificação. Naquela época, a gente já percebia, como secretário de Educação, como é que era difícil para o profissional que estava em sala de aula, no caso, para o professor, aquele que é professor regente, como é que era difícil lidar com aquele aluno que tinha um comportamento que, às vezes, ele atribuía que era pirracento, que era mal criado, que era mal educado, mas que ali havia uma patologia. Então, o autismo, contemporaneamente, mais recentemente, começou a ter um refinamento nas ferramentas de detecção, de apuração, de diagnóstico. Naquela época, eu montei uma coisa, então, a chamada CIES, Centro Integrado de Educação e Saúde, porque não raramente, na educação, você tem profissionais que são professores, mas que têm múltiplas formações. Então, ele é professor, mas ele também é fisioterapeuta. Ele é professor, mas ele também é psicólogo. Ele é professor, mas ele tem uma formação de assistente social. E a gente começou a separar uma unidade de apoio para esse profissional. Ali nasceu o CIES. Estou falando de 12 anos atrás, 13 anos atrás, quando eu fui secretário de Educação. Quando eu virei prefeito, agora em 2020, ganhei a eleição em 2020 e fui governador em 2021, eu tenho um grande amigo na minha vida, que inclusive está presente aqui, o Marlon, que eu acompanhei a história da vida dele. Ele, a esposa dele, são meus amigos, é uma profissional da área hoje, a Carol, e eles tiveram muita dificuldade naquele primeiro momento, identificar as características da sua própria filha, que no seu tempo, e ela é uma criança autista, que tem nível de suporte mais avançado, e eu vi aquilo, como é que foi difícil para ele, para a esposa, se reconhecerem naquele momento, entendendo, não, minha filha, ela é uma criança extraordinária, mas ela é uma criança que precisa de cuidados especiais. Aquilo acendeu em mim uma necessidade, uma vontade de desenvolver esse trabalho. Eu fui candidato em 2018 a deputado estadual, querendo implantar, criar uma legislação para poder proteger, especialmente, as pessoas com transtorno do espectro autista.
Quando eu assumi em 2020, ganhamos a eleição em 2020, eu já sabia que a rede tinha identificado, a rede municipal de educação, crianças autistas na rede. E a gente decidiu que ia montar uma unidade de cuidado para isso, com profissionais específicos, e aí nasceu a ideia da Clínica Escola do Autista, que é uma unidade de saúde, eminentemente, com registro no CNES, mas que tem um suporte pedagógico também. E aí, o que é mais incrível, e esse é um dado, a gente montou pensando em atender uma demanda naquela época de 40 crianças. Sabe quantas crianças eu atendo hoje? Mais de 260. Top. Então, você imagina, quando a gente montou, Tanguá nunca recebeu a delegação do presidente da República. Nunca um presidente da República pisou no território de Tanguá. Mas quando eu, sem convidar, porque eu não convidei, o presidente era o presidente Jair Bolsonaro, ele não foi, mas a Michele Bolsonaro soube, chamou a atenção da Michele, ela e mais 3 ministros do governo federal estiveram presentes em Tanguá na inauguração. Vários deputados federais, vários deputados estaduais, porque foi realmente uma ação de vanguarda naquele momento. Algumas cidades, salvo melhor juízo, 2 cidades, a que se tem registro, já tinham as suas clínicas escolas do autista, Itaboraí, notadamente, é a cidade de Santos, no estado de São Paulo, e Tanguá foi a 2ª cidade do estado do Rio de Janeiro. Então, eu tenho um orgulho, eu cuido disso, a unidade é dirigida pela professora e mãe atípica Marcele Millen, e tem uma equipe de suporte que atua na área da saúde com psicopedagogo, com neuropediatra, com nutricionista especializado em autismo, com profissionais, terapeutas ocupacionais, enfim, a gente trabalha com a metodologia ABA, enfim, tem uma equipe muito multidisciplinar fazendo um trabalho que sempre precisa melhorar e pode melhorar, mas que eu tenho muito orgulho lá em Tanguá. Não raramente eu falo com pais, mães, que dizem para mim que mudaram para Tanguá por causa da nossa unidade. Você acredita nisso? Caraca, que legal. Porque buscam esse suporte, entendeu? E, Deus permita que essa política esteja capilarizada em todas as cidades do estado. É isso aí. Já volta em um bloco aí do Pressão Total. Sai daí, não! Gente, eu tenho que fazer um pipi porque tá fogo aqui. Volta aqui rapidinho, então. Tem como voltar? É isso aí, voltamos em mais um bloco aqui no Pressão Total. Ai, meu Deus! Tá explodindo tudo. Vamos que vamos. Gente, estamos aqui com o prefeito de Tanguá. Dá um grito aí, faz alguma coisa, homem. Uou! Bem comedido, né? Muita pressão. É isso aí. Mas muito maneiro a sua energia. Vamos que vamos. Nessa pegada toda. O ex-governador esteve aqui e ele falou que a Globo perseguiu muito ele naquela época e há 4 anos atrás a Globo no RJ também soltou uma notícia de nepotismo no teu mandato e tal. Você acha que isso foi uma perseguição da Globo também? Não acho não. Eu acho que o papel da imprensa é apurar, é noticiar, e eu acho que é isso. Ali houve uma fala, né, uma motivação, uma denúncia, e a Rede Globo me entrevistou durante 9 minutos. Eles te deram tempo de fala? 9 minutos? 9 minutos não, durante 9 minutos. Tem um recorte. Eu fui entrevistado durante 9 minutos. E aí, evidentemente, tem os recortes lá. E eu preciso falar. Eu não cheguei a ver assistir. Tudo. Assistir, não. O questionamento era sobre a minha Isso esposa. Minha esposa é advogada e ela é chefe de gabinete. E está lá até hoje. Justamente porque ela é alguém que já participou da administração em outros momentos, não no meu governo, em outros momentos, é alguém formada, com especialização, quem faz, por exemplo, o meu de advocacia eleitoral minha, ao longo da minha vida, é a Vanessa, que é a minha esposa, e ela segue até hoje como secretária-chefe de gabinete. Questionou-se a figura de 3 servidores que eram concursados, que estão lá até hoje, e questionou a figura do meu sogro, que realmente eu coloquei como secretário de assuntos especiais, assessor de assuntos especiais. Meu sogro foi prefeito, eu entendo. E, aliás, eu poderia, inclusive, levar adiante, caso quisesse sustentar. Talvez isso fosse gerar um esgarçamento com o Ministério Público, e eu não estou aqui para isso. Eu entendo que meu sogro tem muito a colaborar. Meu sogro se chama Carlos Pereira, foi prefeito durante 8 anos, foi presidente da Associação Brasileira de Municípios, foi presidente da CNM,
era vice-presidente da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, foi presidente do CONLEST, que era o consórcio da região leste fluminense. É impossível. O cara que tem 3 faculdades, administração, enfermagem e jurídico e advocacia, eu acho que esse cara está mais do que credibilizado para poder fazer parte da gestão. Por outro lado, entendeu o Ministério Público por questionar o fato dele estar como assessor especial. E eu me perguntei, mas por que ele não pode estar como assessor especial, que é um cargo compatível com o secretário? E aí o Ministério Público disse, ele pode estar como secretário. Eu perguntei, Carlos, você quer estar como secretário? Ele disse, Rodrigo, se for para gerar tensionamento, prefiro sair. E ele saiu do governo, graças a Deus, porque assim, ele saiu porque optou por sair, porque entendia que não precisava ter esse esgarçamento, mas continua ajudando, colaborando e tem muito para poder somar e me ajudou muito enquanto esteve lá. Mas também, de minha parte, eu acho que não convém ficar esgaçando. Mas, e o Ministério? Houve a denúncia, chegou o Ministério Público, a Rede Globo, a Rede Globo ela é especialista nisso, né? Em desconstruir a imagem dos outros. De qualquer pessoa. É o que eu estou falando. E aí, nesse quesito que surgiu a pergunta, né? Eu tive 9 minutos de entrevista e foi até o Diego Aidar que fez a entrevista. E, sempre fazendo as perguntas, eu fui respondendo, eles selecionaram o que eles quiseram colocar, mas o fato é que os fatos falam por si só. Os 3 servidores que foram denunciados, que estavam ali porque eram parentes meus, eles entraram por concurso público há mais de 10 anos na prefeitura. Então quer dizer que o sujeito que fez o concurso eu não posso aproveitar? Isso é uma loucura, isso é uma insanidade. É quem faz a denúncia que faz. A doutora Vanessa, que está lá até hoje, que é minha esposa, está até hoje, inclusive, como chefe de gabinete, o que é legítimo. Tanto é legítimo que o próprio Ministério Público reconheceu. E o Carlos, que estava como assessor especial, optou por deixar a administração porque não queria criar qualquer tipo de tensionamento. O que eu acho que a administração perde quando deixa de contar com um quadro com esse currículo que eu acabei de falar aqui. Bom, vai quebrar aqui agora. Vamos falar de Moraes? Vamos embora. Então, e aí? Moraes. Chamado de ditador. Bom, mas o que está acontecendo é uma loucura mesmo, né, cara? Chamado de ditador, chamado de vagabundo, cabeça de ovo, hoje eu vou ser cancelado. Como é que você pega informações que são estritamente confidenciais e antes que elas possam ser analisadas pela própria defesa dos acusados, isso ganha notoriedade na imprensa? Eu não estou dizendo aqui sendo partidário A ou B, eu estou dizendo para você que o que tem acontecido realmente é uma loucura, é uma exposição que a gente se questiona, porque quem está ditando essa agenda, essa pauta, né? É um negócio de maluco que a gente tem visto. Eu entendo que questão de vazar aí o áudio do Silas. É disso que eu estou falando. Disso nesse que eu tô quesito, né? Irmão, acho que ali tem um monte de coisa errada. Inclusive, esses áudios vazarem, chegarem à imprensa antes das defesas, as pessoas serem surpreendidas com as notícias via imprensa. Mas nós sabemos como é que isso funciona, né? Aquilo que é interessante para um objetivo político, especialmente em ano pré-eleitoral, o nego não tem escrúpulo nenhum, né, cara? E é isso que tem acontecido. E os áudios do INSS não vão vazar, não? O que você acha? Fala para mim. Acho que deveriam ter... É o que a gente fala, né? As relações deveriam ser iguais, mas a gente não percebe essa igualdade nas relações. Isso a gente está falando aqui tanto para a direita quanto para a esquerda. Para qualquer um. Nós estamos numa democracia e tem que valer para todo mundo. Mas é isso mesmo, para qualquer um. Você vê que existe uma política de pano quente, de amortecimento, inclusive das forças midiáticas. Graças a Deus, existem as mídias alternativas, que vocês ainda divulgam, porque se não tivesse, irmão, só que a gente está vivendo um momento de censura, né, irmão? Então é isso. Essa questão da censura aí, você acha que vai para frente? Você acha que a galera vai conseguir colocar? Eu acho que a gente já está vivendo isso. Não, a gente está vivendo, mas se passar lá... É porque tem uns caras corajosos, desbravadores iguais a vocês. Aí eu chamo Moraes de vagabundo mesmo. Vagabundo, fora Moraes, é isso. Não é ele que tá falando, não, sou eu. Pode meter o pé. Eu, como pagador de imposto, eu não quero você aí. É isso. E eu não sou PL, eu não sou nada disso. Eu não sou da esquerda, da direita, beleza? Agora, o autoritarismo que você tá fazendo, eu, como pagador de imposto, meus vídeos todo dia, desculpa. Não dá pra agenda de nação ser pautada, por quem não foi eleito através de um mandato eletivo.
Acho que Isso aí, muito boa o papel observação. do judiciário é estar ali e julgar com igualdade, com isonomia. Isso aí. Isso. A gente vive um tempo aqui onde você vê o órgão acusador preparando junto com o órgão julgador. E aí é muito complicado isso. Complicado demais, não tem como. Já que a gente tá polemicando, vamos polemicar mais? Bora, Lula ou Bolsonaro? Ó, eu tô com o bolsonarista, eu vou falar. Bolsonaro, Eu tinha que mandar ele mandar um abraço pro Inácio, né? Igual eu fiz aqui no último, né? Mas aí não ia cair, não. Mas a gestão do Lula, agora falando sério. Não que eu não estivesse falando sério antes do lance lá, mas a gente brincou aqui sobre o Lula ou Bolsonaro. As duas gestões aí, faz um comparativo aí. A gente tá vivendo um momento muito difícil. E eu acho que a gente precisa ter transparência. Eu acho que a gente precisa tornar público aquilo que é utilizado com dinheiro público. Eu tenho, plena convicção disso, mas não dá para você ser seletivo e penalizar quem é de um partido e que... Vou dar um exemplo. Minha cidade é uma cidade de 29 anos. Pela lei, eu não preciso ter hospital na minha cidade, Eric. Policlínica, é isso que diz a lei. O serviço, ele é do governo do estado. Mas só que aquilo que eu disse para você é no meu portão que o sujeito vai. Ele não vai no portão do governador, ele não vai no portão do presidente. E ele chega lá e fala, meu marido caiu no banheiro, no boxe, escorregou, ele quer ser atendido numa unidade de urgência e emergência. Tem que ter uma unidade que dê pronto atendimento. Eu assumi a cidade, tinha uma policlínica. Nós convertemos numa UPA e ela hoje é um hospital de pequeno porte. Logo, eu realizo serviços que eu desonero a estrutura do Estado e a estrutura da União. Não é justo que aquilo que é emenda impositiva, ou seja, a minha função exige de mim habilidade para poder atrair investimentos para a cidade. Eu vou lá e negocio politicamente com os parlamentares, buscando investimento. Olha, deputado, Tanguá é uma cidade importante, a gente está disposto a te ajudar, mande-nos recursos, ajude o povo da minha cidade. A gente montou lá um hospital, uma unidade coronariana, que é a Casa Rosa, a gente montou uma unidade de saúde para a política de saúde preventiva da mulher, que é a Casa Rosa. Eu falei, a Casa do Coração é uma unidade coronariana e a Casa Rosa é uma política preventiva de saúde da mulher. Tudo isso eu não tinha obrigação de ter na minha cidade. Eu poderia simplesmente mandar para a central de regulação e o cidadão ficar esperando 6, 8 meses, às vezes até morrer. Sabe o que acontece, Eric? A gente vai lá, porque a gente tem uma atitude responsiva e monta o equipamento e se garante aí captar o recurso. Aí, na hora as emendas impositivas, que são um direito discricionário previsto na Constituição, tá lá. É de propriedade do parlamentar. Aí ele vai lá e pega da sua cota e direciona para uma cidade. Aí as que são do PT paga, as que são do PL não paga. Nós estamos em agosto. Até o mês de julho eu não tinha recebido R$1 do governo federal para fazer saúde no meu município. Você acha que eu aguento sozinho com remédio, com insumos, com material de limpeza, com material hospitalar, com pagamento de médicos? Nem eu sabia quanto. Tanguá é uma das 3 cidades que tem 100% de cobertura de atenção primária. Irmão, eu tenho o maior orgulho disso. Não é justo não pagar os recursos do PAP, que é os recursos da atenção primária, que são uma indicação do parlamentar. Mas por quê? Porque está sendo analisado. Tem mais que analisar. Mas, analise a execução. Não trava o pagamento, porque travar o pagamento você está impedindo, inviabilizando o atendimento para quem está lá na ponta, entendeu, Eric? Então, eu acho que assim, essa seletividade é muito ruim. Eu vi o governo Bolsonaro, experimentei o governo Bolsonaro e acho que a gente tinha mais facilidade, sim, para acessar recursos do governo federal. Mas eu sou um sobrevivente, irmão. Não adianta ficar choramingando. Eu vou para lá, cumpro minhas agendas em Brasília, capto meus recursos e vou me virando, entendeu? E sabendo que é isso que eu tenho que fazer, porque senão eu não vou conseguir produzir as respostas para a população. Não por acaso a população me deu mais de 80% na minha reeleição. Mas por quê? Porque eles confiaram e viram as políticas públicas chegando, entendeu? Mas a gente precisa seguir adiante. E o seguir adiante agora é para a próxima fase do deputado, que o pau vai quebrar. Eu acho que esse é o maior desafio, sabe, Eric? Eu podia ficar na zona de conforto, Eric. Como eu disse aqui, eu fui reeleito com mais de 80% dos votos na minha cidade, tendo disputado a eleição contra um cara que governou 8 anos.
Portanto, eu não disputei eleição contra ninguém, eu disputei eleição contra o líder da oposição. E mesmo assim a gente ganhou com mais de 80% dos votos. Sabe por quê? Porque está provado que o cidadão tanguaense estava cansado daquele modelo antigo, que era um modelo que anuía, que consentia, que permitia que as ruas estivessem ocupadas com barricadas, que espaços públicos de lazer fossem dominados pelo crime organizado, que não enxergava alternativas como equipamentos que eu descrevi aqui, que nunca existiram na minha cidade, guarda-mirim, orquestra que transforma. Pô, a gente tem um programa lá que não é nem municipal, mas que a gente teve o mérito de atrair, que é o Lona na Lua, um programa de inclusão. A gente combateu a violência com enfrentamento, sim, mas com uma energia enorme de políticas sociais também. Políticas sociais mesmo. Então, assim, Rodrigo, você é do PL, está falando de políticas sociais. Claro, Tem pô. que ter. Minha cidade vai viver onde eu vivo. Vai viver com um dos IDHs mais baixos do estado. E vai ignorar a dor e o sofrimento daquela gente. Gente que cozinha na lenha, Eric. Não é porque ele optou para fazer uma comida mais gostosa, porque o feijão é mais gostoso quando ele é cozido na lenha. Não, o cara cozinha na lenha porque ele não tem o dinheiro do gás. Então é preciso que você crie políticas para alcançar essas pessoas. Então a gente investiu em cultura, em arte, esporte. Pô, eu cheguei aqui correndo, esbaforido, estava inaugurando mais uma praça hoje lá. Sabe por quê, irmão? São espaços de socialização, onde as pessoas se encontram, e isso tudo reforça um ambiente mais seguro, um ambiente mais feliz. Você falou da Michelle Bolsonaro, ela teve na cidade, foi isso? Teve lá na inauguração da minha clínica escola. Ela é muito dada à causa das pessoas com deficiência, de uma forma geral, né? Em especial as pessoas com deficiência auditiva. E quando a gente inaugurou a Clínica Escola do Autista, eu não mandei um convite, porque eu jamais imaginei que eles fossem estar presentes. Pô, irmão, daqui a pouco parecia que era SWAT batendo lá. Pô, bateu gente de tudo quanto é lugar e me ligaram do gabinete da presidência dizendo que a primeira-dama iria, que 3 ministros iriam. Eu nunca vi uma estrutura daquela. Pô, desocupa tudo, vai passar lá, passa para ver se tem bomba, Cidade passa para ver... pacata, né? Cidade pacata, foi um marco. Mas foi muito legal, a gente ficou muito honrado e ela foi muito agradável, foi muito generosa na sua estada em Tanguá. E foi um orgulho muito grande tê-la recebido. E você acha que ela pode ser o próximo nome aí para caso o Bolsonaro não possa... Não acredito, não. O presidente do PL, ele falou que há uma probabilidade gigante do Bolsonaro disputar as eleições. Mas você acha que seria a Michelle? Ou o presidente do PL disse isso, o presidente Valdemar. Eu ouvi isso, ele inclusive falando a respeito de que vai depender muito de como Trump vai ou não interferir. E eu acho assim que... E aí eu ouvi isso até com certa preocupação. Mas acho de verdade que, de alguma maneira, o PL precisa se organizar para a próxima eleição geral, né, a candidatura. Se não na figura do Jair, alguém que possa representar as ideias do Jair. Eu acho que é isso. Ele é a liderança máxima do partido. Eu acho que a Michelle, é o que eu acredito, vem a senadora pelo Estado, pelo Distrito Federal. E aí é preciso entender. O jogo está muito mexido e eu não consigo, né, daqui ter uma visão clara de quem vai ser esse candidato da majoritária nacionalmente. Não. É difícil. É um tema bem complicado, né? Existe o Tarcísio, existe o Ratinho Júnior, existem candidaturas que têm muito vigor, né? Com governos muito bem avaliados. Tanto o Ratinho Júnior lá no Paraná, quanto o Tarcísio em São Paulo, são candidaturas muito vigorosas, eu diria. Mas eu não sei se viria um personagem propriamente da família para essa candidatura. Não sei. A figura de... Às vezes você escuta muita coisa, honestamente eu não consigo ter uma visão clara a esse respeito ainda. E a ida do filho do Bolsonaro lá para fora, lá, qual é a tua opinião nesse sentido? Você acha que foi necessário ou você acha que isso aí não vai dar em nada, vai ser... Não, eu acho que já está dando, eu acho que vai dar sim, eu não acredito que não vai dar em nada, eu acho que foi um erro essa permanência ad eterna lá. Assim, porque você não vê um movimento de volta. E acho que isso traz um esgarçamento para o próprio Jair, né, nessa relação. Porque a gente precisa ter uma agenda de país. E o Eduardo, na qualidade de filho que está lá, precisa entender também a responsabilidade que ele tem aqui, né, cara, com o mandato dele. Mas então, você acha que se ele voltar não vai ser preso, não? Não,
vai dar ruim. Mas não é inocente? O Daniel Irmão, Silveira... a gente tem que enfrentar isso aí. Eu acho que é... O Daniel Silveira tá preso até hoje, cara. Então, entendeu? Crime de quê? De palavras. Então, você imagina o Flávio. Não tô eu, defendendo ele. Irmão, mas só tô levantando uma questão aqui. Eu acho que os problemas precisam ser resolvidos. Claro. E a política é um ambiente onde os divergentes sentam à mesa para poder discutir. E se em algum momento você tiver que pagar um preço por A ou por B, o que a gente tem que fazer é mostrar um absurdo. Acho que o povo já mostrou isso. O povo já deu demonstrações de que está disposto a manifestar a sua opinião. Pô, cara, em qualquer lugar que o Jair vai, ele arrasta uma multidão de pessoas, cara. Você não precisa fugir para ter o povo. O povo está aqui com você, cara. É o que eu acho, entendeu, cara? E eu acho que de certa maneira, isso, a médio e longo prazo, traz um esgarçamento para todos nós que estamos no campo da direita. É o que eu acho, entendeu, cara? Claro, não. Só a preocupação mesmo é, tipo, dele bater aqui e ser preso igual o Daniel Silveira, o Clezão e tantos outros. Você acha que é o preço? É igual o Silas. O Silas hoje ele tá numa posição que pode ser preso. Você deu um bom exemplo. A qualquer momento. Então, nesse sentido, o filho do Bolsonaro estaria sendo covarde. Cara, eu não sei se a palavra é essa. Eu acho que talvez tenha sido um equívoco de estratégia. Eu não usaria a expressão covarde. Mas eu acho que assim, irmão, ele não saiu para ficar. Ele saiu para ir e voltar. E não voltou. E eu acho que a gente precisa tratar desses pautas. Ele é um personagem importante nesse contexto, entende? E acho que essa posição produz efeitos para todos nós que estamos no campo da direita, a médio e longo prazo, e tem trazido, entende? Inclusive para o próprio Jair, né? E a questão do Rio de Janeiro? Acho que o Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro, o que hoje traria uma transformação para essa cidade que é tão maravilhosa, mas tão assolada pelas máfias, que a máfia para tudo quanto é lado, máfia do reboque, não sei o que lá, e aí fora isso, de um lado tá o tráfico, do outro tá a milícia, e a gente vive a população... num narco-estado, né? O estado do Rio de Janeiro virou um narco-estado, onde a gente lida com as forças de segurança tendo o tempo todo que ficar medindo palavras e ficar contemporizando para ver como a gente vai agir. Então, acho que a gente precisa resolver algo que se tornou fundamental na agenda contemporânea do Estado, que é pacificar esse Estado. O Estado do Rio de Janeiro, não vou aqui falar aquilo que todo mundo já sabe. Pô, tem um potencial turístico incrível. Mas, meu irmão, cadê as empresas que estavam aqui? Saíram porque estava muito mais caro para ficar aqui, porque se você não perder dinheiro para o tráfico, você vai perder dinheiro para a milícia. E isso precisa ser resolvido, isso precisa ser enfrentado. Precisa ter gente que tenha disposição. Só que agora todo mundo colocou a agenda da segurança como se fosse prioritária na sua vida. Só que, pô, nunca foi. De um montão de gente que está aí, pô, se habilitando para o pleito e que sempre esteve relegando a um segundo plano essa agenda. Mas que agora começa a falar que não, eu vou armar, vou isso, vou aquilo outro. E eu acho que, pô, eu sou a favor, por exemplo, eu quero ter arma na minha casa para poder me proteger. Sabe por quê, irmão? Se o cara entrar na minha casa, eu tenho que estar preparado. Entre chorar a minha mãe e chorar a mãe dele, que chora a mãe dele, pô. É como eu penso. Então, se eu defendo a arma para o civil, o direito de propriedade, o direito de ter arma enquanto civil, como é que eu não vou defender isso para um agente público que atua na segurança? Quer dizer, então, que o meu agente da Guarda Civil, ele vai lá com a investidura de tem que andar fardado, tem que assumir funções cada vez mais próprias e inerentes de polícia municipal, mas ele não pode ter arma. Só que você vê um monte de gente que combateu essa agenda o tempo todo e que agora traz essa agenda à tona como se fosse uma prioridade, entendeu? Eu acho que a situação contemporânea do Estado do Rio de Janeiro impõe essa necessidade como uma agenda prioritária realmente. É isso aí. Estamos aqui com o prefeito de Tanguá. Gente, tudo que é bom dura tempo o suficiente para se tornar inesquecível. E essa entrevista, com certeza, se tornou inesquecível na tua vida. Prefeito, muito obrigado por ter vindo até aqui, destinado um tempo, toda essa equipe aí que veio até aqui. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a caminhada. Qualquer hora dessa eu vou tomar uma água lá em Tanguá, não, um suco de laranja. Melhor laranja do Brasil, é verdade. Olha a cara de Jonathan, quer tomar um suco de laranja? Theo não toma suco de laranja não, só Coca-Cola. Olha a cara do homem. Então, muito obrigado. Dá suas considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer, dizer que foi um prazer estar aqui, adorei a energia, adorei a estrutura.
Pô, seu time também é um time da pesada, muito legal. Obrigado, porque a gente, assim, eu particularmente vinha a convite e não conhecia a estrutura, e a gente sempre fica com uma certa inibição, e aos poucos você vai deixando que a gente se solte aqui, fique mais à vontade. Muito legal também a forma de abordagem dos temas. Obrigado. Quero dizer para você, cidadão tanguaense, que é um prazer e um orgulho poder Tanguá o estar à quê? frente da Eu não prefeitura. sei falar esse Cidadão nome. tanguaense. Tanguaense, aprende a falar, João. Quero dizer ao cidadão gonçalense, que eu estou nessa casa. A gonçalense eu sei falar. Tanguaense eu nunca tinha falado. Aqui eu nasci, que eu tenho o maior orgulho das minhas origens, mas o que eu me proponho é poder fazer com que essa representação que eu faço no espectro local, dentro dos limites de Tanguá, que eu tenha a oportunidade de poder colaborar mais adiante num espectro mais amplo, dentro dos 92 municípios do estado, colaborando no parlamento estadual. Aí vai vir aqui quebrar o pau, porque aí, quando for no estado, o pau quebra, gente. Brincando. Obrigado, Obrigado, meu prefeito. Obrigado, geral. Aí você que tá aí, ó. Você que é hater, problema é teu, não tô nem aí pra você. Você que, ama o meu trabalho, muito obrigado. O teu carinho, a tua atenção que mantém esse canal aqui no ar. E você que não tem uma opinião formada, pelo amor de Deus, vai ler, escrever, ouvir alguma coisa pra você se inteirar sobre os assuntos. E você que quer estar aqui, procura a minha produção e com certeza será um prazer te receber aqui no Pressão Total. Eu vou embora, gente! Tchau, tchau! Pressão Total! Valeu!